A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 5, que tem como título Como ler as Escrituras, amém? Subsídio das lições bíblicas adultos, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. Se você perdeu alguma aula, nós temos a nossa playlist que está da aula 1 e até a aula 5, que é a aula de hoje, amém? O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, versículo 30. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 30. Amém? Então vamos comentar a nossa lição de número 5. Como ler as Escrituras. Isso é interessante, meu irmão, porque a gente estava estudando ao longo desse trimestre, estudando as Sagradas Escrituras, e vimos vários conceitos, estudamos sobre a autoridade da Bíblia, sobre a inspiração, sobre a inerrância, sobre a estrutura da Bíblia, e hoje nós vamos estudar como ler as Escrituras, porque existem pessoas que leem, mas não compreendem. Existem pessoas que leem e acham que compreendem. E existem pessoas que leem e entendem da forma correta. E muitas vezes não usam de técnicas das quais nós iremos comentar alguma hoje, né? Não vamos adiantar, mas disso que nós vamos falar hoje. Então, é como o apóstolo Tiago fala em seu livro, nós não devemos ser apenas leitores da palavra, não ser apenas ouvintes. Vamos falar assim, não devemos ser apenas ouvintes, mas também cumpridores, porque não basta apenas ler, ouvir e não cumprir. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus, porque se ela é minha regra de fé e conduta, ela é o meu guia, é minha bússola. Então, uma bússola nos guia, então a palavra de Deus deve nos guiar. E para eu me ser guiado pela palavra de Deus, eu tenho que aceitá-la como palavra de Deus, como regra de fé para a minha vida, tanto em conceitos morais, espirituais, científicos, culturais, históricos, em todos os conceitos, em todos os aspectos, em todas as áreas de nossa vida. Por isso, não devemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores. E neste sentido, meu irmão, a Bíblia deve ser interpretada. Por que deve ser interpretada? Porque como ela é minha regra de fé, única e infalível, ela que vai me guiar, vai me dar luz, e por isso eu tenho que entendê-la. E para eu entender a Bíblia, ela tem que ser interpretada para eu entender o que de fato ela quer que eu faça, ela quer que eu siga, porque eu tenho que compreender. Para eu segui-la, eu tenho que saber o que seguir. Para eu ter uma direção, eu tenho que saber qual a direção que ela aponta. E isso está englobado, meus amados irmãos, na interpretação das Sagradas Escrituras. Por isso ela tem que ser lida, e não apenas ser lida, mas ser interpretada, para que venhamos a compreender e entender o que ela quer que nós façamos da nossa vida, porque ela é nosso guia. Então, no cumprimento dessa tarefa, nós somos auxiliados por duas ferramentas, vamos falar assim, que nós vamos comentar um pouco nessa aula também, que é a exegese e a hermenêutica. Mas o interessante de se notar, meu irmão, é que nenhuma dessas técnicas que nós vamos falar hoje, de exegese, hermenêutica, nenhuma dessas técnicas de interpretação está acima da autoridade da palavra de Deus. Nós temos que compreender isso. As Sagradas Escrituras estão acima, meu irmão, de toda e qualquer regra de interpretação, seja ela na área da hermenêutica quanto na exegese. Então, o autor da lição vai comentar um pouco, explicando a importância do termo exegese
vai falar das limitações dos leitores, bem como a natureza das escrituras nesse primeiro tópico. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos explicar a importância da exegese. Exegese significa, meu irmão, guiar para fora, isto é, eu devo extrair a intenção das palavras de um texto. É o que o texto quer falar para mim e não o que eu falo do texto a meu bel prazer. Então a exegese ela tem essa preocupação de extrair a intenção das palavras de um texto. Eu tenho que ler um texto e saber o que realmente o Espírito Santo, quando inspira aquele autor, queria transmitir para mim, queria transmitir para a posteridade, e não o que eu acho que o texto deveria ter falado. Por isso hoje existem muitas divisões e confusões, porque as pessoas, a gente vai ver essa parte quando vai ver nas limitações dos leitores, que muitas vezes nós queremos ler a Sagrada Escritura com conhecimento já preconcebido, com alguma ideia já preconcebida das Sagradas Escrituras, e vamos ler, mas não para compreender e entender o que a Sagrada Escritura quer falar conosco. Qual o seu sentido real da passagem bíblica, do texto bíblico para a nossa vida, para o conceito que foi na histórico e cultural de época, e o que ele se traz para mim, para que eu compreenda e entenda. Não, mas se eu for ler com uma ideia já preconcebida do texto bíblico, eu vou apenas conjecturar aquilo que a Escritura não quis, vamos falar assim, não quis transmitir através daquela sua passagem ou do seu texto, o qual a gente vai ler. Mas eu devo, meu irmão, me submeter à interpretação do Espírito Santo, ou seja, a iluminação do Espírito Santo, que ela se complementa também através da investigação. Por isso faz necessário ler, interpretar e estudar à luz da própria Sagrada Escritura. Um princípio hermenêutico que é infalível, é que a Escritura explica a própria Escritura, ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, eu devo me submeter ao que a Sagrada Escritura diz e fala, e não eu pegar ela e submeter ao meu entendimento humano, a minha razão, vamos falar assim. Então, é um perigo. Então, a exegese, ela busca isso, extrair a intenção das palavras de um texto. Então, meu irmão, nós devemos ver que o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original, ou seja, aquilo que nós estávamos falando. A exegese, ela tem que deixar as Escrituras falar o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, para sustentar esse alicerce da interpretação, nós usamos algumas técnicas, e dentre elas podemos falar da hermenêutica como uma metodologia da verdadeira exegese bíblica. E é isso que nós vamos estudar. Nós estamos comentando, falamos do que é exegese, mas também temos a hermenêutica, que o significado é o mesmo da exegese, que significa interpretar. Mas existe uma diferença substancial entre esses dois termos. Ou seja, o que é exegese, nós já falamos, é extrair. Nós falamos que é extrair a intenção das palavras de um texto, e agora nós vamos definir também o que é hermenêutica. E vamos fazer essa diferença para que os irmãos compreendam bem o que é exegese e o que é hermenêutica bíblica. Então, a hermenêutica bíblica, a gente já falou que significa, é o significado igual de exegese, que é interpretar, porque o que a exegese faz e o que a hermenêutica faz? Interpreta. Mas só que a hermenêutica bíblica, ela designa os princípios que regem a interpretação dos textos. Observe que a hermenêutica designa os princípios. Quais os princípios que regem a interpretação do texto? E a exegese faz o quê? Descreve as etapas que eu devo seguir ou os passos
para dar em sua interpretação. Então, resumindo, para compreendermos bem, para não ficarmos confundindo o que é hermenêutica e o que é exegese. A hermenêutica apresenta as regras. A hermenêutica diz as regras. As regras a serem seguidas para a interpretação do texto são essas. E a exegese é a prática dessas regras. Então, a hermenêutica, vamos falar assim, é a teoria e a exegese é a prática. Eu colocando em prática o que a exegese fala. Por isso, dá para se confundir os termos, até porque tem o mesmo significado, que é interpretar as Sagradas Escrituras. Mas essa definição fica bem simples. A hermenêutica apresenta as regras e a exegese pratica essas regras. Amém? De forma rápida, simples e clara. O autor também vai falar sobre as limitações dos leitores. E é interessante notar que nessa parte aqui, quando o autor vai falar, que toda vez como ele fala que nós vamos ler a Bíblia, nós estamos, querendo ou não, interpretando a Bíblia. Porque todos os leitores, meu irmão, eles são intérpretes. Quando a gente lê a Bíblia, por isso a gente tem que se submeter, meu irmão, às Sagradas Escrituras, quando estamos lendo a Escritura. Por isso esse ponto aqui é interessante, que vai falar sobre as limitações dos leitores, que vem falar sobre esse lado, que é fácil demais, meu irmão, aplicarmos ao texto bíblico as interpretações tradicionais. Quando eu falo de interpretações tradicionais, é aquelas interpretações que recebemos de terceiro. Então, nós, às vezes, involuntariamente, podemos transferir a autoridade das Escrituras para as nossas interpretações tradicionais. Então, em vista disso, meu irmão, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. E tem um autor que vem falar e nos explicar, ele fala que nas questões de religião, o cristão se submete consciente, observe só, o cristão, ele está falando aqui de crente, do cristão se submete consciente ou inconscientemente a uma das seguintes autoridades, acatando-as como autoridade única, ou última, ou seja, ou ele vai se submeter à tradição, ou ele vai se submeter à razão, ou ele vai se submeter às escrituras. Existem essas três, indubitavelmente. Qualquer pessoa que lê as Sagradas Escrituras e interpreta as Sagradas Escrituras, ele se submete a um desses três aspectos. Ou ele vai se submeter à tradição, ou à razão, ou às Escrituras. E quando nós falamos de tradição, meu irmão, nós não estamos querendo afirmar com isso aqui que a tradição seja totalmente um erro, não. Porque existem muitas práticas da igreja que elas são, sim, essencialmente bíblicas. São as tradições que prezam pelas Sagradas Escrituras, que são realmente bíblicas. Porém, o que se deve combater com relação a essa parte que nós estamos falando de tradição, é a elevação da tradição a um status igual ou superior das Escrituras, meu irmão. E era isso que nós já falamos em aulas anteriores, que foi a briga na reforma com os reformadores, porque a briga dele era essa, porque a Igreja Católica estava colocando a tradição ao mesmo pé de igualdade e até maior em autoridade do que as Sagradas Escrituras. E isto é o entendimento que a tradição dá de interpretação às Sagradas Escrituras. Então o autor está falando isso aqui. Existem pessoas que se submetem consciente e inconscientemente à tradição. E o outro também que ele se submete a algumas pessoas é a razão. E com isso é que entrou-se dentro as práticas que vem causar tragédia à fé. Por quê? Porque a razão, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que nós devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Agora observe, está comparando as coisas espirituais com as coisas racionais. Não tem como.
O homem espiritual a tudo discerne, por ninguém é discernido. Mas o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual. Então, meu irmão, nós devemos entender e compreender que a razão leva o homem ao liberalismo teológico, ao cientismo, ao modernismo. E tudo isso leva o homem a ter um tipo de conduta averso às Sagradas Escrituras, porque ele se submete à interpretação da Sagrada Escritura à razão, ou seja, ao que ele entende, ao seu ao seu pensamento pecaminoso, porque o ser humano tem essa limitação de pecaminosidade em sua vida e ele não compreende verdadeiramente o que a Sagrada Escritura quer lhe mostrar, se não for através da iluminação do Espírito Santo e, em paralelo, também a investigação, ao estudo sistemático da Palavra de Deus. E os dois se complementam, tanto a investigação, que é tida através da leitura, do estudo, do ensino, da busca, do aprendizagem e também da iluminação do Espírito Santo, que independe do ser humano. Essa iluminação vem de Deus para o ser humano. Então a razão mesmo está à parte. Eu não devo comparar as coisas espirituais com as coisas racionais, não. Eu devo comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então devemos ter cuidado, porque isso leva a relativizar a moral, leva a relativizar a ética, a um relaxo com a evangelização, e tudo isso é causado com esse método de interpretação que a gente se submete muitas vezes, que é o método racional. Mas quando eu me submeto às Sagradas Escrituras, realmente o que ela diz, colocando ela no lugar que ela tem que estar, como suprema, inquestionável, árbitra, a juíza em matéria de fé e prática, aí eu compreendo verdadeiramente. Então, minha irmã, é nossa obrigação ser obediente sem qualquer questionamento. O que a Bíblia diz é real, tanto em todos os aspectos morais, éticos, culturais, históricos, científicos. Se a Bíblia diz que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, já adultos, é isso que é, porque a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Está escrito que Deus criou o homem e a mulher. Não veio de um processo evolutivo, como muitos tentam explicar e colocar na cabeça das pessoas, que o homem veio de uma evolução. Não. Deus criou o homem já adulto e a mulher. O primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus. Por Deus. Não houve um processo evolutivo ao longo de milhões de anos, mas sim a poderosa mão de Deus que criou o ser humano para que habitasse nesta terra, que também foi criada por Deus. Em 7 dias Deus criou o mundo e os céus dos céus. Tudo foi criado por Deus, para Ele, por Ele, para a glória dEle. Então, meu irmão, nós devemos reafirmar que a Bíblia é o supremo tribunal de recursos. A Escritura é a autoridade última em questão de fé, norma, conduta, percepção e visão de mundo para o autêntico cristão. A natureza das Escrituras vai mostrar que a Bíblia Sagrada deve ser interpretada por achar-se na natureza da própria palavra de Deus, ou seja, ela deve ser interpretada porque a natureza da Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Nós já estudamos sobre isso, sobre a Bíblia Sagrada. Em 1600 anos aproximadamente, ela foi escrita por 40 pessoas em 3 continentes diferentes, em condições adversas, em circunstâncias adversas, em situações adversas, escrito em 2 idiomas majoritariamente, no hebraico Antigo Testamento, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento em um grego popular da época, que era chamado grego koiné. E diante de tudo isso, a Bíblia requer sim que tenha uma interpretação correta, e a interpretação correta é através da própria Sagradas Escrituras. E dentre essas interpretações, no início da era cristã, ou seja, no período apostólico, alguns pais da igreja usavam alguns métodos de interpretação das Sagradas Escrituras, algumas escolas que existiam na época. Dentre as mais famosas tem a escola de Alexandria. Essa escola de Alexandria era o que tentava harmonizar a doutrina cristã com a filosofia da época, por meio de uma abordagem alegórica, ou seja, a interpretação da escola de Alexandria era tudo através da alegoria, ou seja, não considerava o texto literalmente, que é um dos princípios básicos que nós devemos ler as Escrituras, sempre na medida do possível, e entender o texto literalmente.
É claro que a Bíblia nem em sua completude é literal, mas na medida do possível é a melhor forma de se interpretar as Escrituras, é tentar entender literalmente o que as Escrituras quis nos estar falando ali. É claro que temos que saber diferenciar quando a Bíblia está usando uma linguagem alegórica e quando não está. O bom é quando, se a Bíblia dissesse que toda passagem que ela está falando ali é uma alegoria, né? Como Paulo fala aos Gálatas lá, que ele está fazendo uma alegoria ali entre o monte da Arábia e o monte do Sinai, fazendo aquela comparação entre H e Sara. Ali ele fala explicitamente que é uma alegoria. E a gente compreende e entende, mas nós devemos entender. Mas falando dessas três escolas, que eram as principais, tem a escola de Alexandria, que o erro está em tentar harmonizar os conhecimentos filosóficos, a filosofia da época, que era muito intensa, com as verdades, com as doutrinas cristãs, isso foi um erro. E já a escola de Antioquia tinha abordagem literal das escrituras na busca do seu sentido primário. Era aquilo que o autor... Nós devemos procurar aquilo que o autor pretendia falar, o sentido literal do que ele estava falando. Que é a escola que majoritariamente nós hoje aderimos no sentido dessa interpretação literal. Buscar entender as escrituras realmente com o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis mostrar para o povo de Deus. E também existiu a escola ocidental, que ficou marcada pelo acréscimo de outro elemento, a saber, a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia, que foi aquela lá que a pessoa vai submeter a uma dessas três, ou a razão, ou a tradição, ou as escrituras. A escola ocidental, ela se submeteu à tradição, por isso a igreja católica abraçou e não largou mais essa escola ocidental, que é a escola que coloca a tradição ao mesmo pé da Sagrada Escritura e às vezes até mais alto que ela. O segundo tópico da lição vai falar sobre pressuposto pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Ao ler o livro sagrado, nós temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Isso nós já falamos. É a marca do pentecostalismo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É o compromisso que tem, principalmente o pentecostal clássico, com as sagradas escrituras, meu irmão. Nós cremos que a Bíblia é de inspiração divina, é verbal e plenária. Tudo é uma inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Nossa autoridade final em questão de fé em prática é as sagradas Escritura, meu irmão. Nós acatamos sua doutrina, reconhecemos a realidade do sobrenatural, reconhecemos a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, porque está patente nas sagradas Escrituras. Isso está lá. Não foi restrito a apenas uma época, mas não. Foi a capacitação que Deus deu à sua igreja através do seu Espírito Santo, porque o Senhor assim prometeu e assim Ele está cumprindo, está fazendo, e nós somos a prova viva disto, que o pentecostalismo é um movimento que surgiu no coração de Deus e desde do seu derramamento de poder no dia de Pentecostes, ele se alastrou até os dias de hoje. Não é à toa que você vai em países perseguidos, aqueles países conhecidos como países que são considerados cortina de ferro, né? Cortina de aço, não sei nem a designação que se usa, mas lá tem crente. E quando você vai ver, sabe qual é o crente que tem lá? É crente pentecostal, que acredita no poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se manifesta através dos dons do Espírito Santo. Você não vai ver lá uma pessoa, vê lá quem são os missionários que estão na China, que estão lá no Afeganistão, que estão em países perseguidos por pregar Cristo, que Cristo ressuscitou. Só tem crente pentecostal, crente que acredita no poder de Deus e que sabe que o poder de Deus é real. Sabe por que eles estão lá? Porque eles não estão lá iludidos, em oba-oba, de dentro de igreja, de achar
que o evangelho está restrito apenas às quatro paredes e ficar ali no oba-oba que está se pregando muito hoje nas igrejas, não, mas são pessoas que têm compromisso com a verdade, é perseguido, não nega a Cristo, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é o Deus que opera, porque ele viu a operação do Espírito Santo na vida de alguém, na vida dele, seus familiares, e ele não se dobra ao sistema perseguidor e opressor, principalmente no lado oriental. Faça uma pesquisa básica, procure aí missionários em países perseguidos, cristãos perseguidos. Só vai ter crente pentecostal que acredita, meu irmão. Por isso nós reconhecemos a realidade do sobrenatural. Nós acreditamos e pregamos e vemos e confirmamos, porque Deus ainda opera na literalidade dos milagres, a atualidade do batismo com o Espírito Santo, que é uma bênção pós-convenção, distinta da regeneração, porque isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Uma pessoa que dizer o contrário e está com a interpretação totalmente avessa ao que as Escrituras falam, ou seja, está faltando ler as Escrituras, está lendo muito livro, está se submetendo muito à razão do homem, lê muitos livros, mas não lê o que as Sagradas Escrituras falam. Então se submeta às Sagradas Escrituras, leia as Sagradas Escrituras para você entender e compreender. Por isso nós acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo e nos dons espirituais. Então nós devemos compreender que a autoridade da Bíblia está abarcada dentro dessa doutrina que nós estudamos ao longo desse trimestre, tanto da autoridade como da inerrância e da inspiração das Sagradas Escrituras. O autor também vai falar sobre esses pressupostos pentecostais. Nós falamos sobre a autoridade da Bíblia e nós também vamos falar sobre a iluminação do Espírito Santo, meu irmão. É aquela iluminação que capacita o crente a entender as verdades da palavra de Deus. E essa capacitação, essa iluminação do Espírito Santo, ela advém do Espírito Santo. Ela não nega, meu irmão, que o ser humano precisa investigar, precisa ler. Não, tem que ler, porque elas se complementam. E essa complementação faz com que o ser humano entenda as verdades que estão nas Sagradas Escrituras. E é através da iluminação do Espírito Santo. Observe que não é revelação. A revelação canônica já está fechada, é a Bíblia Sagrada. Então, a palavra não vai lhe revelar mais nada. Não existe uma palavra mais revelada. Não existe a iluminação para que você entenda o que já foi revelado. Porque às vezes é como Filipe, a leitura bíblica em classe, o textuário fala. Filipe se põe do lado do homem ali, entende o que lê, e ele não. Se alguém não me explicar, eu não vou entender o que lê. Ou seja, ele estava lendo, mas não teve a iluminação do Espírito Santo. Mas quando chegou alguém que tinha a iluminação do Espírito Santo, que tinha conhecimento, que já foi feito através da investigação, do estudo, do ensino, conseguiu explicar e aquela pessoa conseguiu entender. E é isso que a iluminação do Espírito Santo faz. Ela aclara as revelações das Sagradas Escrituras, porque já foi revelado. Então a iluminação é do texto que já foi revelado, para que o homem venha compreender. E nesse relacionamento de homem natural e homem espiritual, nós devemos compreender, como um autor cita aqui, e foi ensinado muitas vezes pelo pastor Antônio Gilberto, que existem 3 tipos de homem. Existe o homem natural, existe o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é o ímpio, meu irmão, é o pecador. É o homem que não tem Deus, não tem o Espírito Santo em sua vida. Então esse homem ele não compreende o que está nas Sagradas Escrituras se a fé, meu irmão, não operar em sua vida. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa pessoa está carente da palavra de Deus, deve ouvir palavras, não de sabedoria humana, como o apóstolo Paulo fala, mas palavra em poder do Espírito e em autoridade de Deus, meu irmão, que a sua santa palavra tem. Quando o homem prega a palavra e o ouvinte ali, o pecador, o ímpio, ouve, ele se sente tocado, porque é o Espírito Santo que age em sua vida, meu irmão, para o convencê-lo do seu pecado. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então esse é o homem natural, que não tem a Deus ainda no coração. É o homem que está fora do plano da redenção de Deus, ou seja, ele não ainda reconhece a Cristo como seu suficiente Salvador. Mas existem 2 tipos de homem que estão na igreja. É o homem espiritual e o homem carnal. O homem carnal está na igreja.
o homem carnal. Por isso Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala, eu queria falar a vocês como espirituais, mas eu não posso. Eu estou falando a vocês como a carnais, porque vocês são carnais. Vocês não compreendem, não entendem o que o verdadeiro evangelho faz e transforma o homem. Então, existem dois tipos de homem da igreja, o homem espiritual e o carnal. Porém, o carnal é esse que está à parte, que não entende, é aquele que não gosta de ler as Sagradas Escrituras, não gosta de estudar, normalmente não vai à escola dominical, não vai ao culto de ensino, mas ele gosta de culto de louvor. Ele gosta de culto de louvor, que é muito oba-oba. Ele gosta de culto de bênção, ele gosta de culto de vitória, porque ele vai ouvir o que ele quer para a sua vida. Porque ele não é espiritual, ele é carnal, ele só está ligado nas coisas da carne. Ele não busca batismo com o Espírito Santo, ele não busca dons espirituais, ele não busca evangelizar, mas ele busca méritos para si, ele busca anseios para a sua vida nessa terra, até porque Deus para ele é o anjo da lâmpada mágica. Ele só vai atrás de Deus quando está precisando de alguma coisa, quando quer alguma coisa, mas em relação, quando está tudo bem, não precisa de Deus, ele quer estar parte de Deus, mas quer estar lá no culto da vitória, porque está falando lá que vai dar chave para ele, vai dar carro, vai dar bênção, vai ter tudo de bom para ele. Mas o espiritual, meu irmão, é aquele que procura, que busca a presença de Deus, que medita na palavra, que estuda a palavra, que ora, que está no curso de ensino, de doutrina, na escola dominical. E ele ouve, vai até no culto desse aí, da vitória, vamos falar, culto da vitória, culto não sei do que ali. E ele está vendo a pessoa pregar, mas ele está dentro de si. Realmente, não é isso o evangelho de Cristo. Não é isso o evangelho de Cristo. Mas ele vai para o culto, ele cultua a Deus. Mas ele, meu irmão, não deixa ser engoldado por qualquer tipo de comida que ele oferece. Porque ele está alicerçado na palavra de Deus. E o crente, quando está alicerçado na palavra de Deus, ele consegue discernir as coisas, meu irmão. Porque o homem espiritual discerne bem a tudo e por ninguém é discernido. Então ele está ali caladinho, ó, ouvindo o que vem de Deus e o que não vem de Deus, e sabe distinguir e reter sempre o que é bom. Ouve tudo, mas retém o que é bom. Diferente daquelas pessoas que não têm conhecimento, não buscam a palavra, não buscam entendimento e comem de tudo. Não consegue reter o que é bom e o que não é, porque ele não sabe o que é bom e o que não é. Porque para saber tem que estudar. Tem que buscar a iluminação do Espírito Santo. E é assim que se busca, meu irmão. Através da leitura, da investigação da palavra de Deus, da oração, do jejum, sabendo que o melhor e maior intérprete das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Então a iluminação, meu irmão, observe que ela não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras, como eu tinha falado. Ao contrário, pois à medida que nós vamos estudando, o Espírito Santo vai nos concedendo a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia. Ela apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. E outro pressuposto pentecostal para ler a Bíblia é o valor da experiência. Ou seja, os pentecostais são acusados de colocar experiência em cima das Escrituras, e é o contrário, meu irmão. Interpretar a experiência pessoal à luz da Escritura, isso é o que nós fazemos. E não a Escritura à luz da experiência pessoal. Não, a experiência pessoal, ela que deve ser pautada pelas Escrituras e não o contrário. Por isso, tem que sim valorizar a experiência sim. E existe muita experiência que o cristão tem que é alicerçada na palavra de Deus. Por quê? Eles são experimentados, são credenciados pelas Escrituras. Aceitar a Cristo, meu irmão, é uma experiência da salvação. É quando o Espírito Santo passa a habitar o novo crente. A palavra de Deus não fala que o Espírito Santo passa a habitar dentro de cada um de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. O batismo em água também não é uma experiência pessoal, é uma experiência pessoal. Por quê? Porque está preconizado nas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura fala que deve passar pelo batismo, que é uma ordenança de Cristo, bem como o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência espiritual. O batismo em água é um testemunho público.
da experiência anterior, ou seja, do novo nascimento, que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Já o batismo com o Espírito Santo é uma experiência espiritual que pode ocorrer junto ou após a regeneração, porém é uma obra distinta da regeneração. E tem a evidência física inicial, que é o falar em línguas, defendido e ensinado pelas Assembleias de Deus do Brasil, e assim também nós cremos. Então, tem sim, a experiência tem um valor dentro desse pressuposto pentecostal na leitura das Sagradas Escrituras. Regras básicas de interpretação da Bíblia. A Escritura é sua própria intérprete. Isso é interessante de se falar, meu irmão, que a gente já até comentou sobre isso, que é a máxima dentro da hermenêutica, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é a máxima. Então, nessa parte, a Escritura é sua própria intérprete, é os seres humanos, o homem pecador, mais regenerado, se submete à autoridade das Sagradas Escrituras, porque ele lê a Bíblia e entende que a Bíblia tem autoridade porque ela vem de Deus, ela é inerrante porque Deus não pode mentir, e ela é infalível porque Deus não pode falhar. E quando eu tenho esse pressuposto na minha mente, quando eu vou ler as Sagradas Escrituras, eu compreendo que sim, a palavra de Deus é a sua própria intérprete. Às vezes eu não compreendo um texto, mas se eu me manter investigando, estudando, eu vou ser iluminado, vai ser elucidado aquela minha dúvida, talvez seja até uma dúvida, porque eu procurei, eu estudei, e observe que normalmente a dúvida, quando nós lemos um texto e não compreendemos, normalmente a resposta já vai estar em outro texto, seja um texto remoto, ou no texto já próximo, já ali o seu contexto em volta do texto. Então nós devemos entender que às vezes o entendimento de um texto vai estar já de forma imediata, ou antes ou depois do texto, às vezes num livro, quando num livro vai estar nas Sagradas Escrituras, porque a Bíblia ela não se contradiz em nada, por isso a Escritura é sua própria intérprete. Os princípios da interpretação bíblica. Nós, pentecostais clássicos, interpretamos a Sagrada Escritura sob a orientação do Espírito Santo. Claro que observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Por isso, nós enfatizamos qual o método que a Assembleia de Deus no Brasil usa majoritariamente para interpretar as Escrituras. É o método histórico gramatical. Método histórico gramatical. Se você vê um teólogo, um erudito, que usa um método histórico crítico, cuidado com a sua leitura. Leia para aprender, para ter conhecimento, mas não se apegue a esse método histórico crítico que não tem compromisso com a palavra de Deus. Por isso nós usamos o método histórico gramatical, que é o que estuda a Bíblia no seu contexto histórico, para saber em que contexto foi escrito e o sentido gramatical, o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis trazer para mim. E não para eu criticar, para trazer coisas que não tragam edificação para a igreja, porque a palavra de Deus fala que tudo é para a edificação do corpo de Cristo. E quando eu vejo um método que não traz edificação, certamente o método já está avesso ao que a palavra de Deus nos fala. Porque se tudo que Deus concede para a igreja, para os crentes salvos em Cristo, é para edificação, para que a igreja venha se fortalecer. Como vê um método que vem apenas para criticar, que não traz edificação, então é um método falho, já em sua origem, muitas vezes defendido por pentecostais, erroneamente, que não tem um conhecimento correto e pleno do que é interpretação bíblica. Então, meu irmão, nós devemos entender que a interpretação histórica se refere ao contexto em que os livros da Bíblia foram escritos, circunstâncias em jogo. Isso usando o método histórico gramatical. Então a interpretação histórica, repetindo, se refere ao contexto em que os livros da Bíblia foram escritos e circunstâncias em jogo. Já a interpretação gramatical se refere à apuração do sentido dos textos mediante estudo das palavras e das frases em seu sentido normal e claro. Então, em termos simples e objetivos, há 3 estágios para o método. Primeiro, observação, ou seja, o que diz o texto.
Segundo, interpretação, o que quer dizer o texto. E terceiro, aplicação, o que o texto quer dizer para nós. Então, tudo isso está dentro do método histórico gramatical. Então, a hermenêutica pentecostal, também nós devemos falar da hermenêutica pentecostal, sadia não é uma negação. Porque algumas pessoas dizem que com esse surgimento, os irmãos vão ver que tem alguns livros já sobre hermenêutica pentecostal, então isso aí é uma negação do método histórico gramatical. Não é. Por outro lado, não é um apego rigoroso e absoluto a esse método, também não, cujo emprego não conduziu a fé reformada à compreensão e crença na atualidade da obra do Espírito Santo, tal qual prometida por Jesus e vivenciada pelos apóstolos e pela Igreja do Novo Testamento. Meu irmão, conquanto se valer de ferramentas da erudição bíblica, a hermenêutica pentecostal ela não flerta com qualquer das aplicações do método histórico crítico ou da alta crítica literária e histórica que negam a plena inspiração das escrituras e a literalidade dos milagres. Cuidado também, meu irmão, com o texto que você vai ver lá. É um erudito da alta crítica, da baixa crítica. Cuidado, normalmente são os teólogos alemães que não têm compromisso, principalmente que esse movimento nasceu agora no século XIX, que vem descredibilizar o que está nas escrituras, ou seja, pessoas que não acreditam que Cristo é Deus, não acredita nos milagres, não acredita no sobrenatural, são pessoas ímpias e muitas vezes usam o nome de cristã, mas para atrair para si leitores e levar pessoas à perdição. Cuidado. Então, isso é os perigos da hermenêutica pós-moderna, que vem para isso, para tentar, meu irmão, desmerecer o que a Sagrada Escritura fala, porque ele não acredita que a Bíblia é inerrante, ele não acredita na inspiração da Bíblia, ele não acredita na literalidade dos milagres, ele não acredita que Deus se encarnou, ele não acredita em nada, o que eles acreditam é apenas na razão, porque eles se submetem à sua razão, e esse é um método de interpretação errôneo, porque a Bíblia deve estar alicerçada nela própria. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, em resumo, meu irmão, nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que negue a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Então, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Reconhecemos isso. Então, durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, o que o crente necessita, meu irmão? Necessita da iluminação do Espírito Santo. É isso que o crente precisa para interpretar as Sagradas Escrituras. Porque a Sagrada Escritura ela tem que estar acima de qualquer método de interpretação. E assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Se você tiver alguma crítica, alguma pergunta, algum questionamento, pode deixar no seu comentário. Não esqueça também que na descrição do vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. Teste este fácil, rápido e simples. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.